relembrando o passado. Hoje falaremos da Copa Libertadores da América de 2012, onde o Sport Clube Corinthians Paulista foi campeão da América. A equipe do Corinthians foi soberana na competição, desde o começo. Na fase de grupos se classificou com 14 pontos, tendo 4 vitórias e 2 empates. Algumas partidas marcaram essa fase. A estreia fora de casa contra o Deportivo Táchira, com um gol de cabeça marcado no último minuto pelo volante Ralf. A ascensão à liderança do grupo contra o Cruz Azul dentro do Pacaembu, com um gol do frio meia Danilo. E para sacramentar aquela bela fase de grupos, o massacre sobre o mesmo Deportivo Táchira, dentro de casa, com um placar elástico por 6-0. Com essa goleada, o Timão se classificaria para as oitavas de final como um grande dos favoritos ao título. Enfrentaria um grande adversário, pois junto com o Emelec vinha também o terror da altitude. Mesmo com todas as dificuldades e com um jogador a menos, pois Jorge Henrique havia sido expulso, o Corinthians luta e consegue trazer um ótimo empate de 0-0 para São Paulo. No jogo de volta, dentro dos seus domínios, os alvinegros mostraram mais uma vez a que vieram. Em uma partida incontestável, a equipe corintiana deixou o Emelec sem ver a cor da bola e fez logo um placar elástico com gol de Alex, Paulinho e Fábio Santos. 3-0. 3-0 que classificaria o Corinthians para as quartas de finais. O Timão enfrentaria agora o Vasco, uma grande equipe que havia marcado gols em todos os jogos do ano. Seria a disputa de um dos melhores ataques contra uma das melhores defesas do Brasil. No primeiro jogo em São Januário, uma verdadeira batalha campal. Lama, chuva, mas com grande dificuldade o alvinegro ainda conseguiu segurar o empate por 0-0. Com a vantagem de definir dentro de casa, onde até então não havia nem sequer empatado, o Corinthians havia se tornado favorito. Enfim começa o jogo no Pacaembu, um jogo truncado, com bastante dificuldade para os alvinegros. Um primeiro tempo de poucas chances para os dois lados, o segundo tempo prometeria um grande jogo. Foi quando logo aos 17 minutos, Diego Souza rouba a bola de Alessandro, arranca com velocidade em direção ao gol corintiano, cara a cara com Cássio, Diego Souza ajeita o corpo, escolhe o canto e bate para o gol. Milagre goleiro Cássio. Cássio opera um milagre no Pacaembu. Depois daquele lance, tudo mudava na partida. O Timão cresce, tem um escanteio, Paulinho sobe e cabeceia para abrir o placar para a equipe corintiana. Gol, 1-0 para o Corinthians. O jogo ainda teria suas emoções, mas todas muito bem resistidas pelo invicto Sport Clube Corinthians Paulista. Assim, uma das maiores torcidas do Brasil comemoravam sua ida para a semifinal e a aproximação do título inédito. Enfrentaria agora seu rival e atual campeão da Libertadores, o Santos. Seriam 2 jogos de grande dificuldade saindo para jogar a primeira partida na Baixada Santista. O Corinthians parecia estar em casa. A Vila Belmiro não impôs nenhum medo e uma bela partida do conjunto, o diferencial de Emerson Sheik fez um golaço. Um grande chute fora da área, um belo gol que ficou marcado na história. Precisando apenas de um empate no jogo de volta, o Corinthians joga de forma tranquila no Pacaembu. Até a hora que o craque Neymar abre o placar para o Santos. Ali parecia que as coisas se desandariam pela primeira vez. Mas o time se manteve calmo e tranquilo, e mais uma vez a frieza do meio-campo Danilo decidiu. Em um toque de finesse, o Corinthians empata, assim se classificando para a final, para enfrentar o grande Boca Juniors, no primeiro jogo, dentro do gigante estádio La Bombonera. No primeiro jogo na Argentina, todos sabiam que o Corinthians jogaria contra tudo e contra todos. Em um jogo de muita catimba dos argentinos, de uma pressão absurda da torcida chinesa, o primeiro tempo ficou muito longe do esperado, mas o segundo tempo novamente prometia fortes emoções. Foi quando aos 72 minutos, para o desespero dos torcedores brasileiros, Rongaglia abriu o placar para o Boca Juniors. A partir daí o Corinthians foi para cima. Foi quando o Tite tirou um coelho da cartola. Romarinho, de 21 anos, em sua estreia na Libertadores, entra em uma linda jogada, recebe e dá uma cavadinha marcando um belo gol e fazendo o impossível, calando La Bombonera lotado. Com isso, a equipe alvinegra trazia um grande empate para dentro de casa. Entrando no Pacaembu, vimos que dificilmente o Corinthians perderia aquele jogo. A Gaviões da Fiel em festa, cantando a famosa música que empalava a arquibancada. Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Assim os alvinegros se mostravam imbatíveis
e o jogo começou a todo vapor em um primeiro tempo de muitas chances perdidas. O placar não sai do 0 a 0, mas todos vinham que os alvinegros estavam muito acima dos chineses. Foi quando, aos 8 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta e uma disputa pelo alto, a bola sobra para Danilo, que friamente toca de calcanhar para Sheik, que abre o placar para o Corinthians e gol! Mas não satisfeitos com 1 a 0, os jogadores do time brasileiro continuaram pressionando o Boca Juniors, que já estava nas cordas e não conseguia mais respirar e aguentar a pressão. Foi quando o nocaute veio. Em um passe errado do zagueiro Schiavi, Sheik rouba a bola e arranca em direção ao gol e consegue marcar. Acabou a espera. Está libertado. O Corinthians está libertado pela primeira vez. O Esporte Clube Corinthians Paulista era campeão da América. Aquele time entrou para a história. Tite, Emerson Sheik, Alex, Paulinho, Danilo, Cássio e companhia escreveram seu nome na memória do torcedor e nas enciclopédias corintianas. Jogadores que jamais serão esquecidos, pois arrancaram as correntes, libertando o Esporte Clube Corinthians, que pela primeira vez se tornou campeão da Copa Libertadores da América.